A United Auto Workers saiu em defesa de um funcionário da Ford que trocou insultos com o presidente Donald Trump durante visita à fábrica da montadora em Michigan na terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Laura Dickerson, vice-presidente da UAW e diretora do departamento Ford, afirmou que o trabalhador é um membro orgulhoso do sindicato que acredita na liberdade de expressão e que trabalhadores nunca devem ser submetidos à linguagem ou comportamento vulgar por ninguém, incluindo o presidente dos Estados Unidos. O incidente ocorreu na Ford River Rouge Plant em Dearborn, quando o funcionário identificado como TJ Sabula gritou um insulto chamando Trump de protetor de pedófilos. O presidente respondeu fazendo um gesto obsceno com o dedo médio e aparentemente pronunciando palavrões 2 vezes. Vídeo obtido pelo TMZ registrou o momento da troca de ofensas entre ambos. Sabula confirmou ao Washington Post ser a pessoa que gritou com Trump e revelou ter sido suspenso pela Ford enquanto aguarda a investigação interna. Ele disse não se arrepender de ter confrontado o presidente, mas expressou preocupação com seu emprego e alegou estar sendo alvo de retaliação política por ter constrangido Trump na frente de seus amigos. O funcionário se identifica como politicamente independente e nunca votou em Trump, embora já tenha apoiado outros candidatos republicanos no passado. A UAW garantiu que Sabula receberá proteção completa dos termos contratuais negociados que salvaguardam seu emprego e seus direitos como membro sindical. O diretor de comunicações da Casa Branca, Stephen Chung, defendeu a reação de Trump, afirmando que um lunático estava gritando expletivos em completo acesso de raiva e que o presidente deu uma resposta apropriada e inequívoca. Durante uma visita presidencial à planta da Ford River Rouge em Dearborn, Michigan, em 13 de janeiro de 2026, o presidente Donald Trump foi confrontado de maneira hostil por um trabalhador da fábrica, identificado como TJ Sabula. O trabalhador, posicionado a aproximadamente 60 pés de distância, gritou insultos ao presidente, chamando-o de protetor de pedófilos durante o tour oficial pela instalação. Vídeos obtidos pelo TMZ mostram Trump respondendo ao heckler com um gesto obsceno e aparentemente pronunciando palavrões em resposta. Sabula foi subsequentemente suspenso pela Ford Motor Company, aguardando investigação interna sobre o incidente. Em resposta, o trabalhador iniciou uma campanha de arrecadação de fundos online, posicionando-se como vítima de retaliação política e exigindo que Trump libere mais arquivos relacionados a Jeffrey Epstein. O trabalhador afirmou ao Washington Post que se identifica como politicamente independente, nunca votou em Trump, mas já apoiou outros candidatos republicanos no passado. A United Auto Workers, um dos sindicatos mais politicamente ativos e historicamente alinhados ao Partido Democrata, saiu imediatamente em defesa do trabalhador. Laura Dickerson, vice-presidente da UAW e diretora do departamento Ford, emitiu uma declaração formal defendendo Sabula como um membro orgulhoso que acredita na liberdade de expressão. A UAW prometeu garantir que o trabalhador receba proteção total de toda a linguagem contratual negociada, salvaguardando seu emprego e seus direitos como membro do sindicato. Crucialmente, Dickerson declarou que os trabalhadores nunca devem ser submetidos à linguagem ou comportamento vulgar por ninguém, incluindo o presidente dos Estados Unidos. Stephen Chung, diretor de comunicações da Casa Branca, defendeu a reação de Trump, caracterizando o provocador como um lunático que gritava palavrões selvagemente em um ataque completo de raiva e afirmando que o presidente deu uma resposta apropriada e inequívoca. Este incidente ocorre num momento particularmente significativo nas relações entre a administração Trump, a indústria automobilística americana e o movimento sindical. A visita de Trump à Ford aconteceu enquanto sua administração promove políticas de apoio à manufatura doméstica, incluindo tarifas comerciais destinadas a proteger empregos americanos e incentivos para a produção automotiva nacional, políticas que, teoricamente, beneficiariam diretamente trabalhadores como Sabula. A UAW tem uma longa história de antagonismo com Trump, apesar de suas políticas econômicas frequentemente alinhadas aos interesses dos trabalhadores automotivos. Durante campanhas anteriores, lideranças sindicais consistentemente apoiaram candidatos democratas, mesmo quando suas bases demonstravam crescente apoio a Trump,
particularmente em estados industriais do meio-oeste, como Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. O contexto mais amplo inclui a transformação política do meio-oeste industrial, onde trabalhadores de colarinho azul, tradicionalmente a base eleitoral democrata, têm migrado crescentemente para o Partido Republicano e para Trump, frustrados com décadas de declínio manufatureiro sob administrações de ambos os partidos, mas particularmente sob governos democratas que priorizaram acordos de livre comércio como NAFTA. A resposta da UAW a este incidente revela múltiplas camadas de tensão entre lideranças sindicais progressistas e suas bases cada vez mais conservadoras, entre a retórica de defesa dos trabalhadores e realidades políticas partidárias, e entre princípios declarados de civilidade e padrões duplos aplicados baseados em afiliação política. Elementos contextuais críticos para análise conservadora. Diversos aspectos deste incidente merecem escrutínio sob perspectiva conservadora. Primeiro, a natureza da provocação inicial. Acusações de proteção a pedófilos baseadas em associações passadas de Trump com Jeffrey Epstein representam uma tática comum de difamação utilizada pela esquerda, ignorando documentação substancialmente maior, conectando figuras democratas ao escândalo Epstein. Segundo, a resposta institucional da UAW expõe contradições fundamentais. O sindicato invoca liberdade de expressão para defender o trabalhador que insultou o presidente, enquanto simultaneamente condena a resposta verbal de Trump como linguagem vulgar inaceitável. Esta assimetria revela padrões duplos institucionalizados, onde desrespeito direcionado a conservadores é protegido como discurso político legítimo, enquanto respostas equivalentes são caracterizadas como portamento presidencial inadequado. Terceiro, a narrativa de vítima de retaliação política, construída por Sabula, ignora deliberadamente que sua suspensão resulta de conduta no local de trabalho durante evento oficial da empresa, não de perseguição governamental. A Ford, como empregador privado, tem responsabilidades legítimas de manter ambiente profissional durante visitas de alto perfil. Quarto, esta incidente with Feplis é conexão crescente seus progressistas e trabalhadores comuns. Enquanto a UAW mobiliza recursos institucionais para defender um membro que antagonizou o presidente, cujas políticas comerciais e de manufatura beneficiam diretamente a indústria automotiva, ignora-se que significativa porção da base sindical apoia Trump precisamente por essas políticas econômicas. A reação midiática ao incidente também merece análise. A cobertura mainstream tendeu a focar no gesto de Trump enquanto minimiza ou contextualiza favoravelmente a provocação inicial, refletindo viés sistemático, onde comportamento conservador é escrutinizado sob padrões que raramente se aplicam a progressistas. Este incidente transcende um simples confronto pessoal, tornando-se microcosmo de divisões culturais, políticas e institucionais mais amplas que definem a América contemporânea. O conflito entre elites institucionais progressistas e populismo conservador de classe trabalhadora. A erosão de normas de civilidade aplicadas seletivamente baseadas em política, e a captura de instituições outrora não partidárias, como sindicatos trabalhistas, por ideologia progressista que frequentemente contradizer interesses materiais de seus próprios membros. Este incidente expõe uma tensão fundamental raramente testada de forma tão pública. Até que ponto a liberdade de expressão protege um empregado do setor privado que insulta o presidente dos Estados Unidos durante uma visita oficial ao seu local de trabalho? Análise jurídica. A primeira emenda protege cidadãos de retaliação governamental, não de consequências por parte de empregadores privados. A Ford Motor Company, como entidade privada, tem autoridade legal para estabelecer códigos de conduta profissional. Os contratos coletivos da UAW tipicamente incluem cláusulas de justa causa para ações disciplinares, mas também protegem contra suspensões arbitrárias. Laura Dickerson invocou liberdade de expressão, um conceito tecnicamente inaplicável em contextos de emprego privado, enquanto simultaneamente se baseia em linguagem contratual negociada. Isso revela confusão estratégica ou, mais provavelmente, retórica calculada para transformar um assunto disciplinar corporativo em questão de direitos civis. Precedente perigoso. Se a UAW prevalecer em caracterizar insultos vulgares a visitantes, mesmo sendo presidente, como discurso protegido no chão de fábrica, isso estabeleceria que 1.
Trabalhadores sindicalizados podem verbalmente abusar de visitantes corporativos sem consequências. 2. Padrões de profissionalismo tornam-se subordinados a preferências políticas. 3. Empregadores perdem autoridade para manter decoro básico no ambiente de trabalho. A UAW gastou mais de 3,2 milhões de dólares apoiando candidatos democratas em 2024. O sindicato endossou formalmente Joe Biden em 2020 e Kamala Harris em 2024. Shawn Fain, presidente da UAW, chamou Trump publicamente de bilionário covarde e canalha. Durante a administração Obama-Biden, quando o vice-presidente Biden visitou plantas automotivas, não há registro documentado da UAW defendendo trabalhadores que teriam gritado insultos contra ele. A diferença de tratamento é gritante. Expectativa de respeito profissional. Liberdade de expressão justifica hostilidade. TJ Sabula demonstra sofisticação estratégica notável para alguém que se identifica como independente. 1. Timing da campanha de arrecadação. Lançada imediatamente após suspensão, antes mesmo de investigação interna. 2. Linguagem cuidadosamente calibrada. Retaliação política, em vez de consequências de conduta imprópria. 3. Pivô para Jeffrey Epstein, transformando seu próprio comportamento em questão moral superior. 4. Claim de independência política, afirmando nunca ter votado em Trump, mas tendo apoiado outros republicanos. Uma cobertura calculada contra acusações de partidarismo. O padrão progressista reconhecível. Esta é a aplicação textbook da tática ativista de provocar, documentar, vitimizar-se, provocar uma reação através de comportamento deliberadamente ofensivo, documentar apenas a resposta, removendo o contexto inicial, reivindicar status de vítima e monetizar através de crowdfunding, recrutar instituições aliadas, mídia progressista, para amplificar a narrativa. Historicamente, sindicatos existiam para negociar salários justos e condições seguras de trabalho, proteger trabalhadores de exploração econômica, fornecer devido processo em disputas disciplinares legítimas. A transformação ideológica. A defesa da UAW de Sabula não tem relação com salários ou benefícios, segurança no trabalho, discriminação, violação de procedimentos disciplinares estabelecidos. Ao contrário, trata-se puramente de ativismo político partidário, oposição ideológica ao presidente, uso de membros do sindicato como ferramentas políticas. O dilema dos membros moderados da UAW. Aproximadamente 40-45% dos trabalhadores sindicalizados votam republicano, incluindo muitos membros da UAW em Michigan, um estado que Trump venceu 2 vezes. Estes membros agora enfrentam 1. Seus próprios representantes sindicais defendendo insultos públicos ao presidente que apoiam. 2. Taxas sindicais obrigatórias financiando ativismo político contra seus valores. 3. Reputação profissional manchada por associação com comportamento que consideram vergonhoso. Efeito de longo prazo. Esta partidarização explícita acelera o declínio da sindicalização no setor privado. Trabalhadores moderados e conservadores veem confirmada sua suspeita de que liderança sindical serve interesses políticos democratas, não membros diversos. Fato crítico raramente mencionado. O vídeo do TMZ mostra a resposta de Trump, mas, convenientemente, não captura claramente o insulto inicial de Sabula. Esta edição não é acidental. Espectadores veem um presidente fazendo gestos obscenos, o contexto provocativo inicial é minimizado ou omitido. A narrativa torna-se Trump perde controle com o trabalhador comum. Sabula afirma estar a aproximadamente 60 pés de Trump, mas que o presidente podia ouvi-lo muito claramente. Isso sugere, volume extraordinário, estava gritando com força considerável. 2. Intenção deliberada. Não foi comentário casual, mas confrontação planejada. 3. Disrupção da operação. Autossuficiente para interromper tour oficial e conversações. Questão não respondida. Como exatamente Sabula estava posicionado? Abandonou sua estação de trabalho para confrontar Trump? Esperou no caminho do tour presidencial? Foi deliberadamente ao local onde sabia que Trump passaria? Essas questões determinam se isso constitui abandono de posto ou insubordinação premeditada. Experimento mental.
Imagine-se durante visita de Biden-Harris a uma planta Ford, em 2022, um trabalhador tivesse gritado "protetor de pedófilos", referindo-se a Hunter Biden, e Biden respondesse com gesto obsceno. Previsão com 99,9% de certeza. A Webablue não defenderia, a mídia mainstream caracterizaria o trabalhador como extremista de direita. A Ford enfrentaria pressão para demissão imediata. Não haveria campanha de crowdfunding viral. O sindicato emitiria declaração sobre manter decoro profissional. Esta disparidade de tratamento não é especulativa, é padrão documentado. Em democracias, Canadá, Alemanha, França, trabalhadores que insultem publicamente o primeiro-ministro chanceler durante visita oficial enfrentariam consequências disciplinares imediatas. Sindicatos geralmente não defenderiam tal comportamento como liberdade de expressão. Entende-se que representar o empregador durante visitas oficiais requer profissionalismo básico. A excepcionalidade americana aqui não é liberdade, é partidarismo institucionalizado disfarçado de princípio. A Ford enfrenta pressões conflitantes. Lado 1. Manter padrões profissionais, proteger reputação corporativa, preservar relações com o governo federal, demonstrar que pode garantir segurança e decoro durante visitas VIP. Lado 2. Relações trabalhistas, evitar greve ou slowdown da Webablue, manter peace durante negociações contratuais, gerenciar relações públicas em era de mídia social. Decisão salomônica provável, suspensão de curto prazo com pagamento, retrain sobre conduta profissional, transferência silenciosa para turno, localização diferente, acordo confidencial para evitar litígio prolongado. A mensagem enviada. Qualquer solução que não resulte em consequências significativas comunica que sindicalização mais alinhamento político correto, imunidade de padrões profissionais básicos. Transição para a parte 3. A análise até aqui demonstra que esse incidente transcende um simples confronto pessoal. Representa convergência de tendências problemáticas, partidarização de instituições trabalhistas, erosão de profissionalismo, manipulação midiática sofisticada e duplos padrões sistemáticos. A parte 3 examinará recomendações específicas, consequências de longo prazo e questões morais fundamentais que este caso levanta sobre o estado do discurso cívico americano. Cenário 1. Vitória corporativa. Ford mantém a suspensão ou demite Sabula por justa causa. Webablue apresenta grievance formal através dos canais contratuais. Caso vai para arbitragem trabalhista nos próximos 60 a 90 dias. Árbitro provavelmente favorece Ford, citando violação clara de protocolo de segurança e conduta profissional. Sabula torna-se figura de resistência progressista, mas perde emprego. Precedente reforça a autoridade corporativa sobre conduta no local de trabalho. Cenário 2. Acordo silencioso. Probabilidade 25%. Ford e UAW negociam acordo privado. Sabula retorna ao trabalho com suspensão reduzida para licença administrativa. Ambos os lados assinam cláusula de não divulgação. Nenhuma admissão de culpa. Status quo mantido, mas tensões permanecem latentes. Cenário 3. Escalada política. Probabilidade 10%. UAW transforma caso em campanha nacional de direitos trabalhistas. Democratas no Congresso convocam audiências sobre intimidação presidencial. Caso torna-se questão central nas eleições intermediárias de 2026. Impacto. Polarização adicional, mas mobilização da base esquerdista. Relacionamento Ford. A próxima rodada de negociações contratuais, prevista para 2027, será inevitavelmente envenenada por este incidente. O UAW usará como exemplo de desrespeito aos trabalhadores. Ford apontará para a hipocrisia sindical em tolerar insultos a visitantes. Possível endurecimento das posições sobre cláusulas disciplinares. Risco de greve aumentado em 5-10 pontos percentuais. 2. Política industrial da administração Trump. Ford pode ser alvo de retaliação regulatória sutil, atrasos em aprovações, auditorias mais rigorosas. Subsídios para veículos elétricos podem ser redirecionados para competidores menos hostis. Contratos governamentais podem favorecer GM ou Stellantis. Embora legalmente questionável, presidentes têm ampla discricionariedade administrativa.
3. Jurisprudência trabalhista. Se chegar aos tribunais federais, poderia estabelecer precedentes sobre limites de atividade concertada protegida sob a NRA. Sexta Circuito provavelmente favoreceria Ford. Suprema Corte poderia aceitar caso se houver conflito circuital. Decisão poderia redefinir equilíbrio entre direitos sindicais e autoridade gerencial. Declínio terminal da influência sindical. Esse incidente acelera tendências já em curso. Densidade sindical continuará caindo, de 10,1% para projetados 8,5%. Membros da classe trabalhadora abandonam sindicatos politizados. O UAW perdeu 65,00 membros de 2018 a 2024. Pode perder mais 40,000 até 2028. Sindicatos tornam-se fenômeno exclusivo de estados azuis, perdendo relevância nacional. 2. Realinhamento político trabalhista. Republicanos solidificam domínio sobre trabalhadores não sindicalizados, já 58% em 2024. Democratas tornam-se partido de profissionais credenciados e burocratas sindicalizados. Partido Trabalhista deixa de existir como coalizão coerente nos Estados Unidos. 3. Transformação da indústria automotiva. Automação e IA reduzem força de trabalho em 25% até 2035. Sindicatos tornam-se cada vez mais irrelevantes em fábricas high-tech. Migração para estados de direito ao trabalho acelera. O UAW pode se fundir com outros sindicatos ou tornar-se marginal até 2040. Este evento não criou nenhum problema novo. Simplesmente pôs com brutal clareza contradições já existentes. Hipocrisia institucionalizada da esquerda sindical. A UAW defende liberdade de expressão apenas quando serve objetivos progressistas. Nenhum princípio coerente guia suas ações. Apenas tribalismo político. Condena a vulgaridade de Trump, ignora a vulgaridade iniciada por membro. 2. Falência moral da liderança sindical moderna. Líderes sindicais tornaram-se indistinguíveis de operadores políticos democratas. Priorizam resistência a Trump sobre proteção realista de empregos. Alienam deliberadamente 40-45% de seus membros que votaram em Trump. 3. Colapso da civilidade nos espaços de trabalho. Polarização política infectou até ambientes tradicionalmente neutros. Empregadores enfrentam dilema impossível: proteger ordem versus evitar acusações de supressão política. Trabalhadores sentem-se encorajados a importar ativismo para o chão de fábrica. Juridicamente correta, tem autoridade clara para disciplinar violação de protocolo. Procedimentalmente correta, suspensão pendente investigação é resposta padrão. Moralmente defensável, proteger dignidade de visitantes é responsabilidade sendo justificada. Donald Trump. Humanamente compreensível resposta reflexa a ataque não provocado. Presidencialmente inadequado, ofício exige padrão superior de decoro. Estrategicamente questionável, gesto obsceno fornece munição aos oponentes. 40% justificado, ignorado. TJ Sabula. Congido de prisão. Primeira emenda cobre insultos políticos, cujas consequências empregatícias. Primeira emenda não se aplica a empregadores privados. Moralmente repreensível insulto de protetor de pedófilos é calúnia sem base factual. Profissionalmente indefensável, violou claramente normas básicas de conduta. Veredito, 10% justificado, apenas na liberdade de expressão fora do trabalho. Juridicamente obrigada a defender membro, dever de representação justa, sob enelicamente hipócrita, condena vulgaridade que membro iniciou, estrategicamente míope, aliena membros pró-Trump e expõe partidarismo, institucionalmente suicida, prioriza teatro político sobre credibilidade de longo prazo. Veredito, 30% justificada, apenas na obrigação contratual básica. Este incidente força uma pergunta fundamental que a sociedade americana não resolveu. Quando trabalhadores importam conflitos políticos para o local de trabalho, quem tem autoridade final para estabelecer limites? Visão progressista. Trabalhadores têm direito quase ilimitado de expressão política. Empregadores devem tolerar.
Visão conservadora corporativa. Empregadores têm direito de manter ambiente profissional neutro. Política deve ficar do lado de fora. A realidade conservadora. Negócios não podem funcionar se cada interação tornar-se campo de batalha política. Clientes, parceiros e visitantes merecem ambiente respeitoso. Liberdade de expressão não significa liberdade de consequências. Adultos responsáveis devem poder controlar seus impulsos por 8 horas de trabalho. 1. Não existe mais terreno neutro. Política agora permeia cada instituição, cada interação, cada espaço. A noção de deixar política na porta está morta. Tribos políticas veem neutralidade como traição. 2. Instituições intermediárias estão falhando. Sindicatos deveriam mediar entre capital e trabalho. Agora são apenas braços do Partido Democrata. Corporações deveriam ser apolíticas. Agora oscilam entre woke capitalism e medo de cancelamento. Nenhuma instituição mantém autoridade moral para convocar civismo. 3. A classe trabalhadora está órfã. Democratas abandonaram trabalhadores por progressivismo cultural.